Bom dia! Na aula passada estudamos a definição de logaritmo. Hoje nós vamos estudar as consequências da definição de logaritmo. As consequências. As consequências da definição são 5. Nós temos, de acordo com a definição, a gente tem log de 1 na base A. Sempre que o log for 1, o resultado vai ser sempre 0. Ou seja, sempre que o logaritmando for 1, o resultado é sempre 0. Exemplo, log de 1 na base 5 igual a x. Aí nós vamos pegar na resposta 5 elevado a x igual a 1. Para igualar as bases e cancelar a base, sempre que for 1, essa base foi elevado a 0. Então, 5 elevado a x igual a 5 elevado a 0. Cancela as bases, x igual a 0. Portanto, na primeira consequência da definição, sempre que o logaritmando for 1, o resultado vai ser 0. Segunda definição, segunda consequência da definição. Sempre que o logaritmando for igual à base, log de A na base A, os dois são iguais, o resultado vai ser 1. Exemplo, log de 3 na base 3 igual a x. Eu vou pegar 3 elevado a x igual a 3. Não tem nada no expoente, atribui o 1, Porque não tem nada, ele vale 1, ele vem oculto. Iguala as bases, cancela a base. X igual a 1. Então, sempre que o logaritmando for igual à base, eles forem iguais, o resultado é sempre 1. Terceira consequência da definição. Log de A elevado a B na base A. Vai ser o próprio B, ou seja, vai ser o próprio expoente do logaritmando. Exemplo, log de 2 ao cubo na base 2. Igual a x, eu vou pegar 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. O resultado vai ser o próprio 3. 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Igualou as bases, cancela a base. X igual a 3. Então, sempre que o logaritmando ele tem a mesma base da base total do logaritmo, o resultado é o próprio expoente do logaritmando. Quarta definição, consequência da definição. A quarta. O log de B na base A igual ao log de C na base A. Sempre que os logaritmos iguais na mesma base A, anula-se a base e iguala os logaritmando. Então, corta-se a base B igual a C. Vamos ao exemplo. Log de x na base 3 igual ao log de 9 na base 3. A gente pega, corta as bases, anula-se a base, cancela a base e o logaritmo, e x igual a 9. X igual a 9. Então, nessa definição, sempre que na igualdade as bases são iguais, anula-se a base com o logaritmo e sobra só o logaritmando, b igual a c. No caso, x igual a 9. Quinta consequência da definição. Uma potência. A base A elevada ao log de B na base A igual a B. Nesse caso, a gente tem, exemplo, sempre que for uma potência e o logaritmo estiver no expoente e a base do logaritmo é igual à base total, o logaritmando vai ser o resultado. Por exemplo, vamos ao exemplo. 5 elevado a log de 25 na base 5. Eu vou igualar a x, sempre a gente vai igualar a x. Eu tenho 5 elevado a 25, 5 elevado a 25, igual a 5 da base do logaritmo elevado a x. Nós vamos fazer assim, 5 elevado a 25 igual a 5 elevado a x. As bases já são iguais, cancela a base. 25 é igual a x, ou x igual a 25. Vamos para o próximo. Sistema de logaritmos decimais. É um sistema de logaritmo no qual se adota a base 10, o que vem simplificar os cálculos no campo da matemática. Então, nós temos, exemplo, log de 2 na base 10. Esse 10, no logaritmo, quando ele for base, ele pode vir oculto, ele não precisa aparecer. Então, log de 2 na base 10 é o mesmo que log de 2. O 10 ele vem oculto, ele não precisa aparecer. Log de x na base 10 é o mesmo que log de x. O 10 vai vir sempre oculto. Então, sempre que vocês veem assim, log de um número
e não tem nada na base, significa que aquela base é 10, é base 10, é porque vem oculto. O logaritmo de base 10, a base 10, ela vem sempre oculta no logaritmo, que eu acabei de falar, né? Vamos ao exemplo. Exemplo 1. Qual é o logaritmo de 49 na base 7? E qual o logaritmo de 1/8 na base 4? Então, a gente primeiro vai fazer o logaritmo de 49 na base 7. Então, nós temos log de 49 na base 7. Vou igualar a x, 7 elevado a x igual a 49. Fatoro 49 na base 7, que o 7 não dá para fatorar, né? 49 fatorado na base 7 é 7 ao quadrado. Então, 7 elevado a x igual a 7 ao quadrado. Igualou as bases, cancela a base. X igual a 2. Log de 49 na base 7 é 2. Agora, a gente vai calcular o log de 1/8 na base 4. Log de 1/8 na base 4 igual a x. 4 elevado a x igual a 1/8. O 4 ele é fatorável por 2 e o 8 também é fatorável por 2. Fatorando o 4 por 2 vai ser 2 ao quadrado e o x acompanha. Fatorando o 8 por 2 é 2 ao cubo. O 2 ao cubo está no denominador positivo, sobe para o numerador negativo, o expoente. 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a menos 3. Igualou-se as bases, cancela a base. 2x igual a menos 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Como não dá para dividir, deixa aqui mesmo. X igual a menos 3/2. Exemplo 2. Calcule os logaritmos através da definição. Então, a gente tem log de raiz de 27 na base 1/9. Vou igualar a x. Eu tenho 1/9 elevado a x igual a raiz de 27. Raiz de 27, fatorando, é 3 ao cubo. Não tem nada nessa raiz aqui, ó, é raiz quadrada, é 2, ele vem oculto. Aí, fatorando, né, deu raiz cúbica, quer dizer, raiz quadrada de 3 ao cubo. Aí, nós vamos pegar, fatorar o 9. Fatorando o 9 é 3 ao quadrado. Tirando da raiz, o expoente da base vai no numerador, o expoente da raiz vai no denominador da fração. O 3 ao quadrado está positivo no denominador, ele sobe para o numerador negativo. Igualou-se as bases, cancela a base. A gente corta a base fora e iguala os expoentes. Menos 2x igual a 3/2. Nesse caso, a gente sempre que tem uma igualdade com frações, multiplica-se cruzado. Menos 2x vezes 2 vai dar menos 4x. Não tem nada no denominador, vale 1. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar menos 4x igual a 3. É só multiplicar cruzado. Ó. 2 vezes 2, 4, menos 4x. 3 vezes 1, 3, que aqui não tem nada, vale 1. O menos 4 está multiplicando, passa dividindo. Resultado final, x igual a menos 3 quarto. O 4 passa embaixo, o negativo só sobe. Esse é o resultado da letra A. Letra B. Log de 27, logaritmo de 27, na base 3 raiz de 2. Eu vou igualar a x. Aí eu tenho 3 raiz de 3 elevado a x igual a 27. Essa raiz aqui é quadrada, por isso que eu coloquei um 2 aqui para a gente não esquecer. Não tem nada no expoente da base, né, da raiz, vale 1. Não tem nada nesse expoente, também vale 1. Então, a gente tem, fatorando 27 é 3 ao cubo. Então, aqui não tem nada, vale 1, vai ficar 3 elevado a 1. Tirando da raiz vai ser 1 sobre 2, que não tem nada aqui, vale 1 também. 3 elevado a 1/2. Tudo isso elevado a x. Na multiplicação de bases iguais, repete a base, soma-se os expoentes. Então, nós temos, atribui o 1 debaixo desse 1, tira o mínimo entre 1 e 1/2, né? O mínimo entre 1 e 2 é o próprio 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Esse já tirado o mínimo. E aqui no segundo lado da igualdade, a gente só repete. 2 mais 1, 3. Vai dar 3/2. 3 elevado a 3/2 de x. O x só acompanha. Igualou-se as bases, cancela a base. Cancelamos a base. 3/2 de x igual a 3.
atribui-se o 1, que ele vem aqui oculto, né? E multiplica cruzado. 3x vezes 1 é 3x. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 3x igual a 6. Que aqui sempre vale 1, hein? Ele não aparece, mas ele está oculto. Multiplicou cruzado, o 3 está multiplicando, passo dividindo. Passou dividindo, 6 dividido por 3, x é igual a 2. Está feita a letra B do exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. Exemplo 3. Determine a base n que verifica a igualdade. Log 16 na base n é igual a 4. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. A base elevado ao resultado igual a 16. Então, n elevado a 4 igual a 16. Fatora o 16. 16 é fatorável por 2. Fatorando 16 por 2 é 2 à quarta. Igualou-se os expoentes, nesse caso aqui vai igualar o expoente. Igualou-se os expoentes, 4 e 4, cancela o expoente. N é igual a 2. Espero que todos tenham entendido e boa aula a todos. Bons estudos!